Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta quarta-feira para falar de NFL. Estamos na contagem regressiva para o Super Bowl 58. Vamos falar a partir da semana que vem, direto de Las Vegas. Viajo no domingo, passarei a semana lá, trazendo todas as informações para você. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre os protagonistas desse jogo. Claro que nós temos muitos protagonistas, mas eu quero falar de Patrick Mahomes e Brock Purdy. Vou deixar passar um pouquinho aqui os meus pensamentos sobre esses dois jogadores, aproveitar que a gente tem 2 semanas até a decisão e comentar um pouquinho o sentimento sobre esses dois nomes que, claro, atraem muita atenção de todo mundo. Então, peço que você deixe aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa. Você tem algumas vantagens, tem um grupo no Telegram que é bom demais, é muito legal mesmo, fiz muitos amigos por lá. E também concorre a prêmios. Com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Fanática, nossa parceira. Aqui embaixo tem link e tem cupom de desconto. E vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Começando aqui, reforçando o convite para você que quer aprender mais das regras do futebol americano ou quem sabe ser um árbitro do futebol americano no Brasil, a Escola de Arbitragem de Futebol Americano, em parceria com o Toque Passa, tá dando oportunidade para vocês, né? Estão lançando novos cursos para você aprender mais sobre as regras e tem um cupom do Toque Passa TP10, 10% de desconto. Aqui embaixo na descrição tem o link para você conhecer, pegar os detalhes lá do curso, que é muito legal. Eu vou fazer, quero aprender mais das regras mesmo, com gente de altíssimo gabarito. Tem o Guilherme Cohen, tem a Giane Pessoa. Aqui embaixo, então, tem o link com o cupom de desconto. Vá nessa. E deixa eu aproveitar aqui também e mandar um parabéns para Jamile Priscila, né? Nossa querida amiga que faz parte do nosso Clube Amigo Ligado aqui. Feliz aniversário. O aniversário dela foi segunda-feira e eu esqueci de mandar um parabéns. Então, meus parabéns pra você. Se bem que você é torcedora dos Chiefs, então, pô, nem preciso mandar presente, já tá tendo presente demais já. Mas fica aí um carinho pra você, Jamile. Vamos começar aqui com as notícias, né? Eu quero começar com uma ótima notícia pro Detroit Lions. Eu sei que o Dan Campbell foi um pouquinho, acho que realista até demais, né, na coletiva pós-jogo, meio batendo a real ali, ó, que talvez a gente nunca mais volte para final de conferência, né? A vida vai ser assim, é difícil chegar onde a gente chegou, né? Mas bom, deram um grande passo para voltarem para esse mesmo lugar, porque o Ben Johnson vai seguir como coordenador ofensivo da franquia, comunicou que volta para a próxima temporada. Ele que estava bastante cobiçado com várias entrevistas, tinha sido entrevistado pelos Falcons, pelos Panthers, pelos Chargers, tinha entrevista marcada com os Commanders e com o Seattle Seahawks, e quando o pessoal dos Commanders estava viajando para falar com o Ben Johnson, ele comunicou que tá fora, tá? Não vou fazer nada, vou ficar aqui nos Lions. Segundo o Adam Schefter, alguns times tinham recusado o valor que ele estava pedindo para ser head coach, né? Mas, bom, tá aí. Decisão tomada, vai ficar lá na equipe do Detroit Lions. O pessoal dos Commanders seguiu ainda, porque eles iam conversar com o Aaron Glenn também, o coordenador defensivo. Ainda não definiram quem vai ser o novo head coach da equipe dos Commanders. E as entrevistas seguem. O Aaron Glenn foi entrevistado, talvez não volte. A gente não sabe o que vai acontecer daqui por diante. Mas manter o Ben Johnson é uma grande vitória, no meu entendimento, para os Lions, né? Tá lá desde o ano passado, já ele era cotado para ser treinador, teve entrevista com os Texans e também com os Colts para ser head coach, voltou e foi muito bem, né? A equipe dos Lions teve o terceiro melhor ataque em jardas totais, foi o quinto em pontos marcados, né? 461 pontos na temporada, 12 vitórias, igualou aí a melhor marca de vitórias em uma temporada da história da franquia do Detroit Lions. E a conexão com o Jared Goff funciona muito bem, né? O Goff deve estar muito contente com isso aqui, porque é bom trabalhar com quem você conhece, com quem dá certo, e acertar um bom coordenador ofensivo muitas vezes é um grande diferencial, né? E o Ben Johnson tem ido muito bem. Eu acho que pode ser bom para todo mundo. Acho que o Ben Johnson vai seguir sendo um potencial head coach a partir da próxima temporada. Pode dar um passo além com essa equipe dos Lions, que, pô, melhorando uma pecinha aqui ou ali, melhorando um pouquinho a defesa, já mostrou que poderia ter chegado no Super Bowl, teve um ótimo primeiro tempo contra os 49ers, agora esse pessoal adquiriu uma experiência e pode dar um passinho adiante no próximo ano. Eu acho que foi um acerto bom para todo mundo.
Assim como também foi bom para a equipe do Houston Texans, que o coordenador ofensivo, o Bob Slovic, também decidiu ficar por lá, vai comandar mais uma vez CJ Stroud e companhia. Foi entrevistado pelos Commanders, Seahawks, Panthers, Titans, Falcons, muita gente tentando levar o Slovic, que acabou assinando um novo contrato com a equipe dos Texans, ganhou um considerável aumento e vai seguir por lá, assim como o técnico de quarterbacks, né? O Jared Johnson também assinou aí, vai continuar por lá, que é ótima notícia para o CJ Stroud. Primeira temporada com um calouro muito bem, números ótimos, encantou todo mundo, mas a gente sabe da importância do segundo ano. Muitas vezes mais importante do que ir bem no primeiro ano é se confirmar no segundo. Vai ter mais atenção, as pessoas já vão entender um pouquinho melhor o que é o Stroud, ele tem que mudar algumas coisas, melhorar outras coisas, mas vai ter mais preparação para encarar o CJ Stroud no próximo ano. E aí, então, depois de se mostrar, você tem que assim, se garantir, se confirmar como uma realidade na NFL. Então, é muito bom mesmo aqui. É hora de se estabelecer com o Stroud e melhor ainda quando você mantém o coordenador e o treinador, as pessoas que montaram aquela base para o seu jogo neste ano. Já em Pittsburgh, eu não sei se o torcedor está muito comemorando, está muito feliz com a notícia, porque, bom, eles vibraram com a saída do Matt Canada, mas a notícia é de que Arthur Smith vai ser o coordenador ofensivo da franquia, e eu não acho que o torcedor tá aí com o coração cheio de expectativa, cheio de emoção, mas eu tô aqui para passar um copo meio cheio e meio vazio para vocês, né? O Arthur Smith, que foi demitido no fim dessa última temporada, quando ele era o head coach da equipe do Atlanta Falcons, mas ele tinha feito bons trabalhos como coordenador ofensivo, né? Vou pegar lá, voltar no tempo aqui, na equipe dos Titans, né? Entre 2019 e 2020, o time foi muito bem correndo com a bola, um dos melhores times correndo com a bola. Claro, contava com Derrick Henry, não é pouca coisa. Mas até o Tannehill estava jogando bem, né? Em 2020 foi o quarto time em pontos na temporada. Tem seu mérito, Arthur Smith. Ele não caiu de paraquedas, né, como treinador. Quando ele foi contratado pelos Falcons, parecia uma boa ideia. Era uma mente ofensiva interessante para estar na franquia. O problema foi se confirmar como head coach. Ele nunca, para mim, entregou o que ele tinha que entregar como head coach, né? Em 2022, o ataque dos Falcons correu muito bem, foi o terceiro em jardas corridas, tinha um esquema muito bom, funcionava muito bem. E aí, a questão é a péssima última impressão, né? Porque no ano passado foi um ataque, assim, totalmente inconsistente, né? A sensação muito de talento desperdiçado. Era um time que corria muito bem com a bola, e aí você vai no draft e pega o Bijan Robinson, o melhor prospecto de running back, não sei o que lá, se vale a pena ou não um running back, não interessa. O Bijan Robinson vale a pena, pique de primeira rodada, esse cara é demais. E aí você usa pouco, usa errado, muitos questionamentos na forma como foi utilizado o Bijan Robinson em campo. Era um sistema de ofensivo que tinha funcionado correndo com a bola, e aí você adiciona um grande talento, mas você não faz alterações que deveria fazer, né? Porque não tem como você fazer a mesma coisa na NFL 2 anos consecutivos e funcionar dessa forma. Ele não fez isso, desperdiçou outros talentos também, por exemplo, o Kyle Pitts, outro baita talento que foi pego cedo no draft, valia pegar um tight end no top 10, e aí você usa ele para bloquear, sendo que era a parte mais fraca dele, né? Ele era muito mais um recebedor num corpo de tight end, nem tanto assim um corpo de tight end, né? Era mais um recebedor mesmo que jogava na posição de tight end, e você usa mal ele, sem falar na questão do quarterback, né? O Desmond Ridder, que saiu no mesmo draft do Kenny Pickett, foi desastre ali, troca, e não sabia o que fazer, então estava meio perdido. Vamos ver como é que ele vai funcionar agora com o Mike Tomlin. A tendência é que essa seja uma boa notícia pro Najee Harris, pro Jaylen Warren, para os running backs da equipe dos Steelers, mas eu não sei se funciona muito para o Pickett ou para o Rudolph, sei lá quem que vai ser o quarterback da equipe dos Steelers, né? Já veio cobrança, os caras estão cansados de ser medíocres dessa forma, de ser um time que chega nos playoffs, mas chega só para falar, opa, beleza, passei por aqui, mas estou já indo embora, não se incomode comigo, tem sido assim os Steelers ano após ano, mas vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que dá para ver como um copo meio cheio, meio vazio.
A última impressão é muito ruim dele comandando um ataque dos Falcons que não rendeu o que poderia pelo talento que tinha dentro de campo e acabou sendo um time que, um tiro curto numa divisão fraca, né? Poderia ter chegado mais adiante. Por outro lado, o trabalho dele como coordenador ofensivo foi muito bom na equipe dos Titans. Eu acho que pode acabar rendendo, ajudando. Eu tô tentando pensar dessa forma aqui, tá? Tentando pensar, dar um motivo pro torcedor ter um pouquinho de esperança. Amanhã vai rolar live aqui no Toque Passa, a partir das 7h30 da noite, na hora de Brasília. Vamos eleger aqui os melhores da temporada, né? Eu tinha colocado lá um formulário para vocês responderem. Vocês já votaram nos melhores da temporada. Eu e o Ivo também vamos eleger aqui os melhores. Então vai ser uma live bem legal. Não sei se vai ter vídeo pela manhã, ainda tô na dúvida se eu vou conseguir fazer ou não, tem algumas coisas para resolver antes de viajar. E eu quero falar dos outros times, né? Eu quero falar, putz, todo mundo tem pedido assim, cara, fala aí dos times que caíram antes, nos playoffs, o que precisa fazer. Mas a gente vai ter muito tempo, cara. Depois do Super Bowl, fevereiro, cara, vai ter muito tempo para falar do futuro, né? Porque aí tem o Combine no final do mês de fevereiro, mas convenhamos, o Combine não vai exigir que a gente fique analisando, porque nem adianta analisar tanto assim o Combine. E aí vai ter a Free Agency, né? Mas até a Free Agency, que eu acho que é um momento mais ideal, colocar a franchise tag, a gente pode discutir bastante as equipes que ficaram pelo caminho, né? Agora eu pretendo olhar um pouquinho mais esses dois times que estão no Super Bowl. E eu queria falar um pouquinho mais do coração, né? Não é uma análise tática, até porque a gente tem aquelas restrições de vídeo. E eu acho que a gente nem precisa falar muito taticamente o que faz o Patrick Mahomes e o Brock Purdy, que são dois protagonistas, os dois maiores protagonistas dessa decisão. Eu sei que tem muitos outros nomes, Kelsey, McCaffrey, a gente vai falar do Chris Jones, a gente vai falar do Pacheco, tem o Bolsa, o Shanahan e Reid é um baita de um duelo, né? O Shanahan nunca venceu o Andy Reid, são 3 confrontos e 3 derrotas, 3 vitórias do Andy Reid, mas a gente sabe que é uma liga de QB. A gente sabe que o Mahomes e o Purdy já estão na frente na corrida para ser MVP do Super Bowl, porque a gente entende que quarterback é o grande destaque, não tem dúvida, né? É assim que funciona. E esse confronto aqui, ele é interessante por mais que os dois nem pisem no campo ao mesmo tempo. É sempre assim, um entra, o outro sai, é assim que funciona. Até é complicado, porque na live da segunda-feira, conversando com o Ivo, a gente comentou que o Brady e o Burrow, né, foram os únicos a vencerem o Mahomes, então seriam os únicos caras que poderiam encarar frente a frente o Mahomes. E não é assim, né? O Josh Allen fez bons jogos contra os Chiefs, né? Ele fez a parte dele. O time poderia ter vencido com o Josh Allen. Aquele jogo dos 13 segundos, por exemplo, foi um problema defensivo, não foi culpa do Josh Allen. A parte dele ele fez. Então, é difícil falar. Tem vários aspectos que pegam esses confrontos de quarterbacks. Mas eu quero destacar porque é muito interessante você notar, né? O Patrick Mahomes, uma escolha de primeira rodada, um cara que quando começou a ser titular tomou a liga de assalto, contra o Mr. Irrelevant, a escolha do número 262 do draft, a última escolha do draft, um cara que a posição de quarterback do San Francisco 49ers cai no colo dele depois de 2 lesões, perde todo mundo, ele entra e também toma de assalto, também vira um grande destaque, né? A gente já teve outros confrontos assim tão dispares com relação à posição de draft, quando o Kurt Warner, né, o jogador que não foi draftado, venceu o Super Bowl contra o Steve McNair, da equipe dos Titans, a escolha número 3 geral. Então não é assim que... não é uma coisa inédita, mas são novos tempos, né? Pro brasileiro, principalmente, pouca gente acompanhava a NFL naquela época, não tinha o YouTube para você ficar falando sobre isso, então as mídias sociais, principalmente, estão muito mais ouriçadas com esse confronto entre Patrick Mahomes e Brock Purdy. Cara, a gente vai ter o Mahomes contra o Bolsa, é muito mais um contato direto que vai ter. O Purdy encarando essa defesa do Steve Spagnuolo, né, que cara, ele já fez o Tom Brady sofrer, né? Não dá para esperar um desafio pequeno pro Purdy, vai ser uma coisa complicada, vai ser uma das chaves que a gente vai apontar daqui por diante nesse confronto do próximo domingo, né? No domingo dia 11 de fevereiro, Super Bowl 58, mas eu não quero falar do confronto, eu quero falar mais dos personagens, né? Porque eu vou começar com o Patrick Mahomes, tá? Que para mim é o melhor quarterback que eu já vi jogar.
tá? Eu tenho um baita no respeito pelo Tom Brady, por tudo que ele me fez, mas assim, o que eu vejo no Patrick Mahomes é uma coisa fora do normal, né? O Brady sempre teve aquela cabeça, aquela mentalidade, aquela capacidade de superar desafios, de provar que estava todo mundo errado, que ele ia chegar lá e fazer, ao mesmo tempo que me encantava às vezes muito mais o estilo de jogo do Drew Brees, aquela loucura do Aaron Rodgers em vários momentos, aquela capacidade de leitura pré-snap do Peyton Manning, aquele jeito, né, aquele forma de comandar um ataque como o Peyton Manning. E eu acho que o Mahomes ele junta muito disso aqui, talvez até por ter crescido assistindo esses caras. O Mahomes ele é um cara diferente, a capacidade que ele tem de botar magia no jogo é espetacular. Né? Tem gente que vai ficar brava. É até engraçado essa discussão, porque a gente fica pisando em ovos, né? Elogiar alguém, vai aparecer alguém nos comentários, não tenha sinceridade, né? Não vou ficar me importando com isso, porque é loucura. Se eu ficar tentando agradar todo mundo, eu vou ficar maluco, não tem como agradar todo mundo. Mas se você elogia um, parece que você está desmerecendo o outro. Ou então que você é puxa-saco, que você baba ovo de tal jogador. Criticar um jogador por isso ou aquilo, você passa a ser um cara que duvida dele, ou que você é um hater desse cara. E não é o caso. A gente faz análise, a gente comenta e a minha opinião. Você dá a sua opinião também, é muito importante, inclusive, sua opinião, porque a sua opinião, às vezes, ajuda eu construir a minha opinião, né? A gente vai tendo esse debate que é muito interessante. Mas o Mahomes, ele coloca um fator diferente no jogo que é espetacular, que é especial. E ele é um cara que une toda essa magia que eu via de outros com a capacidade e a mentalidade vencedora do Tom Brady. Não tenho o que dizer, o cara tem 28 anos, aliás. Ele está na 6ª temporada dele como titular da liga, são 6 finais de conferência, vai para o seu 4º Super Bowl, já venceu 2 títulos, está buscando o 3º título. É um cara que para mim já está no Hall da Fama. E é o cara que mais me encantou. Não é como torcedor. Quando eu falava que eu preferia o Brady. Ah, você quer o Brady ou o Peyton Manning? Eu falava o Brady, falava que eu era torcedor. Aqui não, se perguntarem se quer quem para jogar um jogo para você, o Tom Brady ou o Mahomes? Eu ia querer o Mahomes. Eu acho que o Mahomes é um cara, né? É um fenômeno. Assim como é o Brock Purdy. Ele não foi um Mr. Relevant. Mas quando você olha lá aquele draft, né, de 2017, é até engraçado você ver que ele foi a escolha de número 10 geral. Né? Porque, cara, parece um absurdo. A gente entende que, sei lá, todo mundo errou na frente. Olhando aqui o draft, o Cleveland Browns adoraria ter ele, pegou o Myles Garrett. O Chicago Bears buscou o Mitch Trubisky. Não tô nem falando aqui, a questão do Trubisky é outra parada, né? Pick 2, vai lá, pega o Trubisky com o Mahomes disponível. O San Francisco 49ers pegou o Solomon Thomas, esse problema de quarterback dos 49ers já tinha se resolvido há muito tempo. O Jacksonville Jaguars pegou o Leonard Fournette, tendo Blake Bortles como quarterback. O Tennessee Titans pegou o Corey Davis. O New York Jets pegou o Jamal Adams. O Los Angeles Chargers pegou o Mike Williams. E o Carolina Panthers pegou o Christian McCaffrey. Por melhor que o McCaffrey seja, nem foi, ele é mais destaque hoje nos 49ers, claro, mas tipo, não tem comparação. E os Bengals, então, que pegou o John Ross, né, o wide receiver. Então, quem não subiu para pegar o Mahomes, né? Os Chiefs subiram para pegar o Mahomes, fizeram uma troca com o Buffalo Bills e pegaram o Patrick Mahomes. Então dá para dizer que todo mundo errou. Se vai fazer um redraft, todo mundo ia cair como um louco para cima do Mahomes. Mas assim, o Mahomes caiu no lugar certo. No lugar certo, na hora certa, e isso é muito mais importante do que ser bom é cair no ambiente certo na NFL. Essa é a impressão que me passa ano após ano. Você olha as projeções dele lá em 2017, de draft, a avaliação dele é de que ele era um cara muito indisciplinado no jogo dele, né? Que era um cara que não tinha um bom trabalho de pés e muitas vezes ele mascarava isso com um braço, com uma mecânica diferente, que fazia um passe, mas que ele não era um protótipo, assim, tão bom de draft, porque as avaliações, você vai pegar várias, The Ringer, ESPN, muitos falando assim, cara, ok, pegou lá um jogador, mas que, cara, ele sai do pocket muito rápido, né, ele não espera colapsar e já sai, ele tem um desespero nessa, muitas vezes não é necessário, ele força demais em alguns momentos, quer ser herói com muita frequência, então vai para aquele Hero Ball. Tinha muitas dúvidas com relação àquele ataque de Texas Tech, porque era um time que jogava muito no spread, né, com jogadores bem afastados, com um ataque muito pesado, um ataque aéreo que traz números muito bons para o quarterback, mas que levanta dúvidas, a avaliação dos times da NFL, quando olha no college,
é que um ataque dessa forma, como tem um desnível muito grande no college football, às vezes você vai lá e queima um monte de cornerback que hoje é advogado, que é contador, que é jornalista. Mas e aí, contra o melhor do melhor, você vai conseguir fazer? A parte física não vai ser tão discrepante como acontece no college? Será que ele vai ser capaz de replicar esse sucesso aéreo na NFL? Muita gente tem dúvida, né? Mas o Andy Reid teve um papel fundamental nisso, né? O Mahomes ficou um ano ali atrás do Alex Smith, é fundamental. Cai numa equipe que está bem estruturada, que estava prontinha para dar aquele passo adiante, mas o Alex Smith não era capaz de levar esse passo adiante, né? Então você deixa o cara ali, ele vai estudando, ele vai percebendo, ele vai entendendo o que tem de errado, ele conversa com alguém mais experiente, foi corrigindo essas coisas. Quando você é capaz de fazer isso, é muito bom. Não estou falando que é a fórmula certa. Não tem que draftar e deixar atrás de alguém. Tem que ser da forma correta. Esse alguém tem que ser bom, como era o Alex Smith, o treinador tem que fazer o trabalho correto e você tem que ensinar dessa mesma forma. Às vezes vale muito mais a pena você pegar e botar o cara lá para sofrer as dores do crescimento tão comentadas, não foi o caso do Mahomes. Aquele jogo histórico do Mahomes contra os Rams, contra os Chiefs Rams, né, aquele jogo da pontuação magnífica lá que teve, o Mahomes mostrou um pouco das falhas que ele tinha, que a gente criticava, inclusive, né, nesse primeiro ano dele, tentando alguns hero ball, né? Ao invés de ter calma, ele tentava o home run, ele tentava o passe mais em profundidade, ele é interceptado e o jogo acaba se encerrando ali em erros do Mahomes, justamente tentando forçar alguns passes, e ele vai aprendendo com isso, né? Ele aprende a disciplina no pocket, quando ficar, quando sair, o estilo de jogo dele mudou bastante, né? Ele se expõe muito menos, e eu acho que isso é um gancho bem legal pra gente puxar do Brock Purdy, porque o Mahomes pode ensinar muita coisa pro Brock Purdy. O Brock Purdy, que é 4 anos mais novo apenas, mas até fala, cara, eu assisti o Mahomes quando eu tava no high school, porque tem essa distância, né? Ele tava no high school ainda quando o Mahomes já estava na NFL, mas ele tá no segundo ano dele na liga. Cara, terceira opção no ano passado, né? Teve que jogar, foi obrigado a jogar, caiu assim, sem peso nas costas, porque se não fizesse nada, tudo bem, né? Mas ele aproveitou muito bem essa oportunidade, e a gente tem que destacar, né? Primeira temporada completa dele nesse ano, e aí a gente entra na crítica, a gente entra na briga e volta a pisar em ovos, porque é claro que ela não vai ser perfeita, como querem alguns, né? Apontar que essa ou aquela falha, essa deficiência ou aquela coisa, não é ser hater, não é torcer pelo insucesso dele, pelo contrário. Eu fazia isso em 2018 com o Mahomes, falando que o Mahomes estava forçando demais. E o próprio Mahomes passou a admitir que ele foi aprendendo algumas coisas. Você viu que série quarterback ali, você vê a evolução que ele teve, o que ele mudou no estilo de jogo dele. Ninguém chega perfeito. Não tem como, né? As críticas fazem bem. Ouvir críticas, quando você consegue filtrar aquilo que é puro hate, né, ajuda todo mundo a evoluir. Falar que o Brock Purdy é o MVP, a gente pode discutir. Eu acho que ele tinha que estar na conversa do MVP, que ele era inquestionavelmente o MVP, ou ser o MVP, para mim, não ia trazer nenhuma vantagem para ele. Né? Pega o Lamar Jackson. Sinceridade, o que ajudou ser o MVP pro Lamar Jackson? Aumentaram as cobranças, né? Ah, parabéns, você é o MVP aí, ganhou o quê? Cadê o anel? É campeão do quê? Ótimo, o cara vai lá e destrói tudo, e daí? Primeiro que é prêmio individual em esporte coletivo, já tem um erro bem grande nisso aqui, ninguém se faz sozinho, mas, né, calma, vai com calma. O Mahomes foi MVP no primeiro ano dele como titular, perdeu pro Brady, e aí vinha aquele papinho lá. Ele também era, o pipoca, ele não vai aparecer na hora H, ele até ganhar o primeiro título, como foi com o LeBron James, sabe? Tudo isso aqui levanta a questão. Acho que a melhor coisa, ser MVP, coloca a barra mais lá em cima. A exigência passa a ser maior, eu acho que o Purdy tá perfeito, tá? A análise pré-draft do Purdy é muito legal também. Ele se destacava pela atenção, que a gente percebe isso aqui, a atenção dele, a presença no pocket dele é muito boa, né? Ele era um cara que sofria poucos sacks no college football, e a gente percebe isso aqui, ele tem uma boa noção do que está acontecendo ao redor dele, isso é muito importante. A precisão dele já era destacada, ele é um cara bastante preciso, a capacidade de soltar a bola com rapidez, mas existiam alguns questionamentos dele que afugentavam, né, e fez ele cair tanto assim lá no draft, não ser um nome badalado no draft. Questão da força no braço, que era considerada assim pouca até para o college football, né?
quem dirá para a NFL, o fato de assumir poucos riscos, né? Que muitas vezes ele focava muito num alvo e não fazia aquela progressão da leitura, e essa era a avaliação que tinha lá no draft, né? Vários lugares que eu fiquei procurando aqui. E também não tinha paciência de procurar. Muitas vezes ele olhava, estava coberto, ele já ia para o check down e não vou correr risco. Isso aqui era avaliado negativamente. Fora a parte atlética, né? Ele não era um cara mais alto, ele não tinha a mão do tamanho ideal, ele não era assim um cara de saltar, de correr muito rápido. Tudo isso aqui levou em consideração. Ele não tinha nem o tamanho, peso, altura, tudo que imaginavam de um protótipo perfeito de quarterback. Assim, presença de pocket é uma coisa natural, né? O resto dá para evoluir. Você fazer essa leitura, tudo isso aqui é ótimo. E outra coisa, você correr menos riscos é uma coisa que agrada muito o Shanahan. Não só o Shanahan, qualquer treinador. Você vai conversar com qualquer treinador, ele pode até falar o contrário. Não, eu gosto que o cara vai lá, proatividade. É que nem seu chefe, vai cobrar proatividade. Mas se você errar, você vai tomar na cabeça. E o treinador gosta do cara que entra em campo e faz o que ele falou, porque ele se planejou para aquilo, ele pensou aquilo, ele trabalhou daquela forma. Não tem que nada inventar a história. Vai ser maravilhoso se acertar. Se errar, a cobrança vai ser mais clara. O Reid, por exemplo, moldou o Mahomes para mais... Ele era um cara indisciplinado e hoje o Reid solta a coleira dele, né? O Mahomes está livre para fazer o que fosse. Mas no começo ele preferia o cara, pô, quer se arriscar? Ok, mas com cautela, não faz isso 200 vezes no jogo, faz mais o que eu tô falando. Hoje o Reid deixa o Mahomes tomar a decisão porque ele já se mostrou merecedor e compreendendo o suficiente para tomar essas decisões. Talvez não seja o momento do Purdy fazer isso, né? É importante isso, até por isso que a gente fala, tem muitos talentos do college, vou pegar o Trevor Lawrence, um cara tá acostumado a vencer no college, ele chega na NFL e ele começa a perder, ele é interceptado, isso aqui vai minando a confiança, e é esse o trabalho do Shanahan, não é não deixar o cara tentar alguma coisa a mais, mas é trabalhar esse aspecto do cara falhar, né? Como você vai trabalhar isso? Porque uma interceptação, 2 interceptações, 3 interceptações começa a minar a cabeça do cara, né? Minimiza os erros para dar confiança para o jogador. Falo do Sam Darnold, companheiro lá do Purdy. É um cara que destruiu, é um talento que tinha no college football e foi para a NFL e foi destruído psicologicamente, né? A confiança dele foi pro buraco jogando com o Adam Gaze. O Mac Jones é outro cara que a confiança já foi pro buraco também. Você percebe que tem uma qualidade aqui e ali, a capacidade de processamento dele é boa, mas que ele tá destruído, ele tá quebrado por dentro, muito por culpa do treinador. 25 jogos na temporada regular para o Brock Purdy, 21 jogos como titular, 17 vitórias, só 4 derrotas, 44 passos para touchdown, 15 interceptações, rating de 111,4, o cara é um monstro. Nesse ano, 69,4% de aproveitamento nos passes dele, tá? 31 passos para touchdown, 11 interceptações, liderou a liga em rating, né, com 113. Ninguém foi melhor em rating do que o Brock Purdy. Mais jardas por tentativa, 9,6. Mais jardas por passes completados, 13,9. Ah, mas aí ele faz o passe curto aqui e o Deebo Samuel ganha com as pernas. Já trouxe aqui lá atrás a estatística de que, cara, o que ele faz aqui não foge nada dos outros MVPs, tá? As jardas após recepções são na mesma proporção ou até menos do que o Mahomes teve no ano passado, do que o Aaron Rodgers teve quando foi MVP. Ninguém vira quarterback e MVP jogando sozinho, né? Tem que ter qualidade ali. As jardas pós-recepção do San Francisco 49ers são completamente compatíveis com qualquer outro time. Não tem demérito nenhum do que o Brock Purdy tem feito, tá? Ele é um cara que eu tenho gostado demais. São 2 quarterbacks que eu já critiquei e eu elogio. O Brock Purdy, critico mais. Primeiro ano dele como quarterback titular. A gente faz as leituras que tem que ser feitas. Por exemplo, ele não pode fazer o jogo contra os Chiefs, o jogo que ele fez contra os Lions. Primeiro tempo dele foi horrível. 93 jardas passadas, né? Ele foi 7 de 15 nos passes, uma interceptação apenas. Muito bom que ele conseguiu voltar no segundo tempo, como ele fez contra o Green Bay Packers. Primeiro tempo ruim, segundo tempo aparecendo muito bem e na hora H, né, de levar lá. No segundo tempo ele teve 13 de 16 nos passes, 174 jardas, passes para touchdown, correu 49 jardas em 4 tentativas de corrida, 21 jardas em uma corrida lá, nem é a dele correr, mas ele conseguiu isso aqui, então ele apareceu na hora certa. Só que contra os Chiefs e a defesa do Steve Spagnuolo vai ser uma coisa mais, assim, apertada.
Você não pode correr o risco de deixar o Mahomes abrir uma vantagem. Você não vai buscar. Você vai encarar uma defesa complicada que é a defesa dos Chiefs. Precisa jogar em altíssimo nível o jogo inteiro. Shanahan é muito capaz de fazer isso aqui, ajuda. O Brock Purdy já se mostrou muito capaz. Acho que a gente vai ter bastante material para discutir lá na frente, mas eu queria destacar esses dois quarterbacks porque eu vejo semelhanças, aliás, similaridades em suas caminhadas e em suas trajetórias, tá? Mas a do Brock Purdy está só começando. O Mahomes já está estabelecido. Para mim, o maior que eu vi jogar. O Brock Purdy pode passar? Não sei. Acho que o estilo de jogo é diferente. A magia do Mahomes é difícil de se equiparar, mas o Brock Purdy tem total capacidade de chegar lá e ser MVP do Super Bowl, conquistar um anel, ou então se perder, voltar no ano que vem, voltar no outro e se tornar um dos grandes nomes. O Kurt Warner já fez isso como um quarterback não draftado. O Brock Purdy, Mr. Relevant, ganha mais atenção por ter sido o último. Se fosse o penúltimo, talvez não tivesse tanto destaque assim, né? Mas o último acaba, aquela pecha do Mr. Relevant acaba dando um ibope ainda maior na história. Como eu disse, já teve o Kurt Warner, que nem draftado foi, campeão do Super Bowl, um dos maiores de todos os tempos. Então o Purdy tem total capacidade de chegar e ir muito adiante. Quero saber a sua opinião, seu destaque, sua mensagem aqui embaixo e a gente volta. Aquele abraço.